Olá, crianças, tudo bem com vocês? Então, hoje nossa aula é de História e Geografia. Então, peguem a apostila e abram na página 154. Vamos dar continuidade ao módulo 17, o endereço dos lugares. Então, sabemos que cada lugar tem o seu endereço, certo? Mas tem mais algumas informações. Então, olhem só. Peguem o marca-texto também, página 154, todo mundo junto. Ao dar nomes, então vamos grifar. Nomes para a cidade, o bairro e a rua, e o número para a casa, você escreveu as principais, podem grifar. Informações que compõem o endereço. Então, as principais informações que compõem o nosso endereço, o endereço de uma loja, o endereço de um mercado, de um estabelecimento, né? Primeiro, preciso saber a cidade, o bairro, a rua, o número, principalmente se eu pedir algo da internet, ou se eu quero ir na casa de um amigo e esse amigo mora longe, eu não sei onde fica. Esses dados tornam possível a localização. Então, grifem essa palavrinha, localização. Então, se eu quero localizar a casa, uma loja, uma escola, sim, eu preciso saber as principais informações que compõem o endereço, que é a cidade, o bairro, a rua, o número. Então, tudo isso é muito importante. Todos os lugares de um município têm um endereço. O que você vê abaixo é fictício, mas contém todos os elementos de um endereço real. Então, antes de falarmos sobre essa carta, vou retomar esse quadradinho aqui. No endereço de um apartamento, há dois números, o do prédio e o do apartamento. Então, o endereço do apartamento é um pouquinho diferente, porque ele vai constar dois números, tanto do prédio, tanto do apartamento. Então, precisa também saber o número do apartamento. O número do apartamento é aquele que fica na porta. Então, aqui eu tenho um pedaço, né, da carta, apenas um lado. O outro lado está virado. Então, essa parte que está aqui, falamos que ela é o quê? É o destinatário. Então, o destinatário é o seguinte: essa carta será enviada para a Escola Milton. Então, a pessoa que está escrevendo essa carta fica do outro lado das informações, fica virado. É a parte que colocamos a colinha para colar. Lá é o remetente. O remetente é quem está escrevendo a carta. Esse ladinho é o endereço onde a carta será enviada. Falamos destinatário, ok? Então, aqui, esse endereço ele é fictício. Então, se procurar ele pela internet, não vamos conseguir encontrar, porque não é de verdade. Então, colocaram Escola Milton Santos, Avenida Pedro Gonçalves, número 100, bairro Bosque, Rio Branco, Acre. Então, aqui tem o lugar ou o nome da pessoa que enviaremos essa carta. No caso, é o estabelecimento, a escola. Aqui será a escola. A avenida ou rua, o bairro, a cidade e o estado. E aqui, essa parte de baixo seria o CEP. Vamos ler sobre o CEP? Para facilitar a localização de endereços, então, facilitar a localização de endereços e a entrega das correspondências, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, os Correios criou o Código de Endereçamento Postal, CEP,
Atualmente, o CEP utilizado no Brasil é composto de 8 algarismos. Então, algarismo é cada número desse separadinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tem 8 algarismos aqui, divididos em duas partes. Uma com 5 e outra com 3 algarismos, separadas por hífen. Então, tem o hífen, um lado tem 5 e o outro tem 3, totalizando 8. Assim, 12.690.000. Então, aqui depende muito da forma da leitura. Então, podemos ler 12.690, hífen, ou tracinho, 000. Nas cidades grandes, cada rua possui um código, um CEP. Nas pequenas, há um único CEP para todas as ruas. No caso de Bastos, existe apenas um CEP. Dependendo da cidade, se for maior, existe um para cada rua, ou 3, 4 CEPs naquela cidade. Então, depende muito do tamanho. Então, agora é a sua vez, atividade 2. Escreva abaixo o endereço completo de sua escola. Então, aqui, vocês irão escrever igual está lá em cima. O nosso destinatário será a escola. Então, enviaremos essa carta para a escola. Então, precisamos ter o endereço da escola. Então, coloquem escola, São José de Bastos, rua, o bairro, a cidade, o CEP. Então, podem colocar. Para quem não é de Bastos, daqui a pouco eu volto com a correção. Não precisa se preocupar. Como chegar ao endereço de um lugar? Muito importante isso. Ainda mais se eu desconheço aquela cidade, eu preciso ter um mapa, preciso ter um celular com GPS ou carro com GPS e assim por diante. Então, para saber isso, eu também preciso saber de algumas informações para colocar lá no GPS, para ver no mapa e tudo mais. Quando uma pessoa precisa ir a um lugar em uma cidade, uma escola, uma residência, uma loja, uma rua ou um bairro, ela precisa localizar o destino. Então, se eu preciso ir para algum lugar, antes de mais nada, eu preciso saber para onde eu vou. Então, eu preciso localizar o destino, para onde eu irei, e definir um trajeto para chegar até lá. Para isso, deve. Então, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que fica esse trajeto pelo celular. 1. Anotar o endereço de onde quer chegar. Então, para localizar alguma coisa, eu preciso anotar o endereço para onde eu quero ir, o nome da rua, o número, o bairro. Quanto mais informações, mais fácil fica encontrar aquele local. 2. Consultar a planta baixa da cidade para verificar a relação entre a própria localização, o ponto de partida e a localização do endereço para onde se vai, o ponto de chegada. Então, é muito importante eu encontrar a minha localização, que é o meu ponto de partida. Então, se eu estou na rua X, eu já coloco lá no meu GPS. E eu quero ir para a rua Y, então eu coloco lá. Então, eu estou na rua X, eu quero chegar na rua Y, então eu coloco. E aí, será traçado um trajeto, um caminho por qual você percorrerá. Então, se eu vejo a planta baixa, existem muitos aplicativos que já mostram essa planta baixa da cidade, para ver esse caminho que será percorrido.
Ele fica da cor azul na maioria. Estudar o caminho entre o ponto de partida e o de chegada. Se a distância for grande, deve-se anotar o nome das principais ruas e avenidas do trajeto. Então, vamos supor que para onde eu quero ir é longe. Então, eu vou, olho na minha planta, vou anotando as principais informações, por onde eu vou passar, o nome das ruas principais. Se eu vou passar perto de algum mercado grande, ele já vai ficar anotado. Então, sempre deixar anotadas essas informações, para que chegar na hora que eu esteja no carro, numa moto, para ir naquele local, eu não me perder. 3. 4. Durante o trajeto, observar o nome das ruas e avenidas. Então, sempre que eu estou no carro, sempre olhar, aquela rua é tal, já deixei anotado aqui. Ou, essa rua é tal, tá ali no meu mapa. Então, eu sei que eu estou pelo caminho correto. Colocada nas placas ou nas construções, sempre nas esquinas. Então, sempre irá estar nas esquinas, nos postes, o nome da rua. Placas indicando a esquina da Avenida Ipiranga com a Avenida São João, na cidade de São Paulo, São Paulo. Quando encontrar o bairro desejado, localizar a rua e em seguida o número do lugar. Se o ponto de partida é no próprio bairro, localizar a rua e depois o número. Então, olha só. Se eu estou em outro bairro, eu coloco lá o nome da rua, o número, o bairro aonde eu quero ir. Agora, se eu já estou naquele bairro, eu posso pesquisar o nome da rua e o número da casa, o número do estabelecimento, que fica já até mais fácil. Os números estão sempre organizados em ordem crescente ou decrescente. Então, se eu estou naquela rua andando e o número está aumentando, quando eu vier com o carro ao contrário, o número dessas casas estão diminuindo. Então, sempre assim, para não se perderem. E sempre de um lado, as casas são pares e do outro lado são números ímpares. Agora, vou mostrar para vocês o Google Maps antes da tarefa, tá? Tem tarefa 2. Olha só. Vou mostrar para vocês. Essa daqui é a minha cachorrinha. Vou mostrar para vocês o aplicativo. Esse Maps. Entra nele. Olha só. Eu estou no aplicativo, já consigo ver os principais lugares perto. Ó, recintos de exposições, prefeitura, autoposto, hotel que apareceu, o centro é o bairro, Jardim Ipanema também, ó, Granja, Cássio. Olha só, o hotel, a pousada, esplanada, mercado. Então, ó, rádio, cidade, já aparecem muitas informações. Então, pesquise aqui. Ou ir. Então, eu quero ir. Então, ponto de partida e eu escolho o destino, que é o ponto de chegada. Ok? Então, vamos pesquisar. Vamos colocar a rua da escola. É Almirante Alexandrino 622. Já ficou salvo. Uma vez que eu pesquiso, já fica lá salvo. Então, vou entrar. Ó, tá pesquisando. Então, ela fica aqui, ó. Então, mas agora eu quero encontrar o ponto de partida e o ponto de chegada. Então, eu quero ir. Para continuar, ative a localização. Então, eu posso ligar a minha localização e o próprio celular, o próprio aparelho vai me mostrar onde eu estou e eu coloco só o endereço onde eu quero chegar. Então, eu vou colocar OK. Já vai me localizar. Eu sou esse pontinho azul aqui.
Então, eu quero ir, seu local, já estou aqui. Eu quero ir para o da escola, olha só, Rua Almirante Alexandrino. Então, tem o nome da rua, o número e a cidade e o estado. Olha que bacana. Já apareceu. Se eu for de carro, vou demorar 5 minutos de carro. Se eu for caminhando, 20 minutos. Então, já mostrou aonde eu estou, a minha casa, na Jesuíno Pereira de Souza. Vou passar pelo recinto de exposições, pela entrada da cidade. Então, eu vou demorar 5 minutos para chegar na escola. E isso daqui se eu não pegar nenhum trânsito, né? Agora, se tiver trânsito, lógico, vai demorar mais um pouquinho. Se eu apertar iniciar, olha só. Siga na direção sul para a Rua Takanobu Matsumoto e depois vire à direita na Rua Takanobu Matsumoto. Então, ele já vai mostrando o que é para mim fazer. Então, ele já vai mostrando as ruas que eu vou passar. Ele vai falando, ó, vira para a direita na rua tal, vira à esquerda na rua tal. E olha só, vou chegar no meu ponto de chegada. Muito legal, né? Então, esse aplicativo vocês têm no celular, avisa a mãe quando for passear. Ó, mãe, liga o GPS. Vai que é um lugar longe, né? Vocês já ficam sabendo que dá para encontrar a localização, ok? Tem no celular, nem precisa baixar. Alguns podem ser que não tenham, né? Já baixado tem no app. Mas não precisem abaixar, tá? É só para mostrar para vocês esse ponto de partida, o ponto de chegada, que é bem bacana, para vocês conhecerem um pouquinho da tecnologia, já que estamos mexendo tanto com a tecnologia. Então, a nossa aula agora tá até aqui, ó. Deixa eu fechar. Fechei. Nossa aula temos tarefa, atividade 2 da página 159. Então, vamos todos lá na página 159. 2. Complete o quadro abaixo com os dados de seu endereço. Se não souber o nome da rua, peça que um adulto o acompanhe até a placa mais próxima e anote-o. Anote também o número de sua casa ou prédio e do apartamento, se for o caso. Então, é muito importante eu saber o nome da minha rua, o número, o bairro, a cidade. Então, por favor, anotem corretamente e tentem aprender. Então, é muito importante saber aonde eu moro, o bairro, a cidade, o número da nossa casa. É muito importante isso. Então, anotem direitinho. Se não souber, pergunta para a mãe, para o pai, para a avó, para a tia, ok? Então, resolvam. Para quem já terminou, dá stop, vou voltar com a correção do endereço da escola. Então, vamos lá. Voltando com a correção, página 154. Então, ficou aqui essa nossa carta para colocar o endereço da escola, onde essa carta será entregue. Então, precisamos colocar o nome da escola. Vamos escrever. Escola São José de Bastos.
Terminamos, ponto final. A rua sempre com letra maiúscula. Almirante Alexandrino vírgula para colocar o número da casa. Vocês podem colocar com aquela bolinha e o tracinho. Vou colocar a bolinha que eu encontrei. Número 622. Bairro Centro. E, para finalizar, Bastos, tracinho, SP, São Paulo. E o CEP é o 17.690. 000. Então, 17.690, tracinho 000. Então, pessoal, é isso. E um beijo a todos e até a próxima aula.